amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, eu te convido a você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixar aí abaixo o comentário, compartilha, irmãos, para outras pessoas também conhecerem o nosso canal e serem edificados. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2021 da Escola Dominical com o seguinte tema: a supremacia das Escrituras. Ela é inerrante, infalível palavra de Deus. Hoje, amados irmãos, nós vamos estudar a lição 7. Você que tem a revista, abre a sua revista aí na lição 7. Você que não tem a revista, acompanha na Bíblia, amém? Nós vamos estudar o seguinte tema: a Bíblia transforma as pessoas. Antes de nós estudarmos a lição 7, nós vamos estudar as lições que já aprendemos, amém? Nós falamos, amados irmãos, sobre a autoridade da Bíblia, sobre a origem da Bíblia, sobre a revelação da Bíblia. Na lição 2, nós estudamos sobre a inspiração divina da Bíblia. Nós falamos sobre que Deus inspirou, soprou no homem a mensagem da palavra de Deus, e 40 escritores escreveu a palavra de Deus, como profetas Moisés, o apóstolo Paulo. Então, eles escreveram a punho a palavra de Deus, então foi inspirado pelo Espírito Santo. A lição 3, amados irmãos, nós estudamos sobre a inerrância da Bíblia. Nós estudamos sobre a inerrância da Bíblia, porque a Bíblia não contém erros, a Bíblia é completa, a Bíblia é a verdadeira. A lição 4, amados irmãos, nós estudamos sobre a estrutura da Bíblia. Nós estudamos sobre a estrutura da Bíblia. A Bíblia, ela é organizada no Antigo e no Novo Testamento. Nós vemos que a Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Então, foi organizado. A lição 6, nós estudamos sobre a Bíblia como guia para a vida. Então, a Bíblia é o guia para o cristão. A Bíblia, ela é o caminho que conduz à salvação. E hoje, amados irmãos, nós vamos falar sobre a transformação da vida do ser humano através da palavra de Deus. A Bíblia transforma as pessoas. Você que tem a revista, está no texto áureo, Hebreus 4:12, e você que não tem a revista, acompanhe na Bíblia para você também aprender a palavra de Deus, amém? Hebreus 4:12 fala o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que a palavra de Deus é viva, ele é eficaz. E nós vemos que o homem, ele possui 3 partes: espírito, alma e corpo. E nós vemos, amados irmãos, que só a palavra de Deus que pode separar do espírito da alma. E nós vemos, amados irmãos, que a palavra de Deus, ela penetra no espírito, na alma e no corpo. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Então, amados irmãos, Deus usou os 40 escritores para escrever de Gênesis a Apocalipse. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela transforma a vida do homem, do velho homem para o novo homem. Nós vemos, amados irmãos, que a palavra de Deus, ela é o alimento espiritual. A palavra de Deus é o pão da vida. A palavra de Deus, ela mata a sede, e o homem que não conhece a palavra de Deus nunca mais terá sede, porque a palavra de Deus, ela também, ela é a bússola do cristão, ela é o alimento, ela é tudo em nossas vidas. Continuando, amados irmãos, aqui vai falar o seguinte: a Bíblia é a origem divina, seu autor é o único Deus verdadeiro. Então, amados irmãos, nós lemos lá em João 17:3. Abre sua Bíblia aí, João 17:3. Fala o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Então, amados irmãos, o autor da Bíblia é o próprio Deus. Então, Deus, ele respirou, ele transmitiu a mensagem para o homem, e o homem inspirou a palavra de Deus, os 40 escritores, Moisés, o apóstolo Paulo, Davi. Nós vemos, alguns deles tiveram falhas, mas a escritura, o texto foi inspirado pelo Espírito Santo. Então Deus deu ao homem a mensagem e o Espírito Santo iluminou o homem para escrever texto por texto, parágrafo por parágrafo. Então, amados irmãos, não houve erros tanto na escritura, porque, amados irmãos, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E aqui fala, amados irmãos, por isso a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados irmãos, aqui fala sobre a transformação. Então, só a palavra de Deus que pode transformar o homem de um velho homem para um novo homem. Só a palavra de Deus que vai resgatar o homem das trevas. Só a palavra de Deus que vai ensinar o caminho que deve andar. E aqui fala que ela é boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. Romanos 2 e 2 fala o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, amados irmãos, precisamos ter, aqui fala, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, deve ser com entendimento. Então, amados irmãos, é boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, amados irmãos, precisamos anunciar o Evangelho. O Evangelho, a palavra de Deus que transforma o homem do pecado para um homem espiritual. E aqui fala, amados irmãos, só a transformação, só a regeneração. Então, amados irmãos, o Espírito Santo que faz a obra. Nós pregamos a palavra de Deus, mas é o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que transforma o pecador para um novo homem, um homem liberto, o homem perfeito diante de Deus. Aqui fala, amados irmãos, nessa lição veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal como a espada anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Então, amados irmãos, aqui fala porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrando do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, amados irmãos, a espada, ela penetra até a divisão do ser humano. Nós vemos que o interior é o espírito e a alma, e o exterior é o corpo. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele transforma o homem completamente. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que através da transformação e a humildade diante de Deus deve existir em nossas vidas. E aqui fala, a Bíblia é a palavra viva de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Vamos ler aqui Hebreus 4 e 6. Fala o seguinte: visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles que entre primeiro foram pregadas as boas novas, mas não entraram por causa da desobediência. Então aqui, amados irmãos, os israelitas, eles não entraram, aqui fala, eles não entraram por causa da palavra de Deus. Eles rejeitaram, aqui fala, o autor dos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem este erro. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, amados irmãos, deve ser entendida. A palavra de Deus deve ser compreendida. A palavra de Deus deve ser obedecida.
E nós vemos que os israelitas, eles não obedeceram à palavra de Deus e não entraram na terra de Canaã. E aqui, amados irmãos, que fala nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva. Hebreus 4:12, a parte A. Porque, quando fala, amados irmãos, a parte A do versículo. Porque a palavra de Deus é viva. Então, e eficaz. Então, a palavra de Deus, ela é viva. Ela é vida para o homem. Ela é eficaz. Ela contém muitas maravilhas em nossas vidas. E nós vemos, amados irmãos, que a palavra de Deus, ela não deve ser anulada. Nós vemos que a Bíblia fala que ela é completa, ela é perfeita. Em Salmo 19:7 fala, vamos ler aqui, que a Bíblia de Deus, ela é perfeita. Livro de Salmos, ao qual o salmista Davi escreveu, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é perfeita, ela refrigera a alma e dá sabedoria aos simples, aos humildes. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é vida para o homem. Então, nós vemos aqui que a palavra de Deus também, ela é o pão do céu para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é o alimento espiritual para a nossa vida espiritual. Aqui fala, amados irmãos, não se trata de ensino obsoleto, ao contrário, a palavra de Deus a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Vamos ler aqui 1 Pedro 1, 2 e 3. Primeira Pedro 1, 2 e 3. Fala o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, estrangeiros dispersos no ponto Galáxia, Capadócia, Ásia e Benina, e eleito segundo a presciência de Deus, Pai e santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a grande misericórdia nos gerou de novo para uma nova viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, ela é viva. Nós vemos que aqui fala que a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Nós vemos que Deus já existia antes da criação. Nós vemos que Deus, ele criou o homem, criou os animais, criou primeiramente o homem, depois a mulher. Nós vemos que Deus, ele formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida e fez nele uma alma vivente. E nós vemos, amados irmãos, que antes da criação Deus já existia. Deus, ele já é eterno. Nós vemos lá em Salmos, se foge a minha memória, Salmos, deixa eu ver aqui, irmãos. Fala o seguinte, que desde a eternidade tu és Deus. Então, amados irmãos, esqueci o versículo aqui, amados irmãos me perdoam. Mas fala esse versículo, desde a eternidade tu és Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que antes da criação Deus já existia. Então, Deus, ele é eterno, ele não muda. E aqui fala, por essas razões a palavra é igualmente eficaz. E isto opera, a vontade de Deus jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. Então, amados irmãos,
A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa vida. Então, amados irmãos, aqui fala, a palavra de Deus é espada penetrante. O texto sagrado descreve as escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. O uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que é a palavra de Deus. Então aqui está falando, amados irmãos, que a espada de 2 gumes, ela é o símbolo, simboliza a palavra de Deus. Então, aqui fala, bem afiado qualquer que existe. Então, amados irmãos, aqui, ela simboliza no termo figurado. O texto, Hebreus 4:12, que fala que a espada de Deus é a espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma. Então, espada de 2 gumes simboliza a palavra de Deus. No sentido figurado. Continuando, amados irmãos. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Significa que ele atinge o âmago do nosso interior, examinando os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Assim expõe o desejo da nossa alma. Então, amados irmãos, nós vemos, como eu falei para os irmãos, que o homem possui três partes: o espírito, a alma e o corpo. O homem, ele é tricotômico. O que é tricotômico? Que possui 3 partes. Então, o espírito, nós vemos que veio de Deus. Deus soprou, o pneuma significa o espírito no homem. Nós vemos que lá sobre Gênesis, a criação, o homem, ele era um boneco, não tinha vida. O primeiro Adão não tinha vida. E Deus ele soprou o seu espírito naquele boneco que estava sem vida e deu-lhe a vida. E a Bíblia fala em Gênesis 2:7 que fez nele alma vivente. E nós vemos, amados irmãos, então o espírito, ele é o espírito de Deus. A alma é a sede das emoções e dos sentimentos. Quando nós sentimos tristeza na alma, o corpo se manifesta tristeza. Quando nós sentimos alegria na alma, o corpo se manifesta alegria. Então, amados irmãos, o pecado começa na alma. Então, amados irmãos, precisamos controlar a nossa alma. A alma é a sede das emoções. Então, amados irmãos, nós precisamos controlar a alma, que através da alma se manifesta no corpo. Então, amados irmãos, precisamos ser irrepreensíveis. Precisamos ser conservada a nossa vida espiritual. Então, amados irmãos, a alma, ela precisa do espírito. O espírito precisa do corpo. Então, amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, ela penetra no espírito, na alma e no corpo. Então, ele aqui fala, significa que ele atinge o nosso interior. Então, o interior é o espírito, a alma. Examina o segredo obscuro e revela o nosso caráter. Então, amados irmãos, a nossa alma revela o nosso caráter, como nós somos. Se somos obedientes a Deus ou desobedientes a Deus. Então, se a alma, igual eu falei com isso, se a alma sentir alegria, o corpo manifesta alegria. Nós vemos que Jesus, antes da sua morte, ele sentiu tristeza na sua alma. Então, amados irmãos, ele se manifestou no corpo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui em Gálatas 5:17, vamos ler aqui. Só um momento, amados.
Então, aumenta mais. Irmãos, não perdoe, tá bom, irmão? Porque eu tava procurando aqui. Vamos ler aqui Gálatas 5:17. Fala o seguinte: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este põe um ao outro para que não façais o que quereis. Então, amados irmãos, nós vemos que a carne quer as coisas da carne, as coisas do pecado, e o espírito quer as coisas de Deus. Então, existe essa luta entre a carne e o espírito. Nós vemos que o espírito quer que nós lemos a Bíblia, que nós santificamos. A carne só quer as coisas do pecado, que nós façamos coisas que não agradam a Deus. Então, amados irmãos, existe essa luta. Então, precisamos fazer o que a Bíblia diz, fazer as coisas do Espírito. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que existe essa luta, essa batalha entre o Espírito e a carne. Então, que possamos fazer a vontade de Deus em nossa vida. Amém? Vamos continuar aqui, amados. A palavra de Deus é apta para discernir. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, amados irmãos, a palavra de Deus também, ela discerne. Então, nós vemos que a Bíblia, ela nos ajuda a entender, a esclarecer sobre os falsos ensinamentos. Então, amados irmãos, nós precisamos ter o discernimento do Espírito para nós discernirmos os falsos ensinamentos, nós combater as heresias. Então, amados irmãos, nós vemos que existem muitas heresias pregando aí por aí. Então, precisamos de pedir a Deus o discernimento, que é um dom ao qual Deus dá a todos, basta pedir. Nós vemos que o dom é a dádiva, é um presente de Deus. Então, amados irmãos, aqui fala, nada está imune ao discernimento da palavra de Deus, até os nossos pensamentos mais íntimos. Então, amados irmãos, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, vem do pensamento. Então, amados irmãos, precisamos pedir a Deus também o entendimento, para que nós possamos entender. Então, aqui fala, os pecados escondidos são revelados por coisas de rebeldia, são desmascarados. Coisa alguma pode ser escondida diante de Deus, por toda a verdade é exposta aos olhos daquele que não deve se tratar. Portanto, se o nosso coração se render à palavra de Deus, seremos salvos. Porém, o desconhecimento, o qual israelita no deserto, a palavra nos jogará, por fim nos condenará. A palavra de Deus é viva e eficaz e apta para discernir o interior do coração, do interior do humano. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, ela que ajuda nós a nós caminharmos para o céu. Então, amados irmãos, aqui fala, a palavra de Deus mostra que vai entrar no repouso de Deus. Ela é a espada cortante que penetra no mais íntimo do nosso ser, para discernir os pensamentos e motivos são espirituais ou não. Tem dois gumes e corta para nos salvar, para nos condenar da morte. Então, amados irmãos, só a palavra de Deus que pode separar do espírito da alma. Então, a palavra de Deus, ela nos ajuda a vencer o pecado, a vencer as coisas que são erradas. Nós vemos, amados irmãos, que
Deus usou os escritores inspirados pelo Espírito Santo. Nós vemos que a Bíblia, todas elas são inspiradas pelo Espírito Santo. E aqui, amados irmãos, nós vemos aqui, ó, a Bíblia anula o conselho do mundo, as armas da nossa malícia. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa malícia não são carnais. Então, amados irmãos, a nossa arma é para nós vencermos um mundo. Aqui o apóstolo Paulo aconselhando a igreja de Coríntio que as nossas armas não são as armas carnais, mas são armas espirituais. Então, amados irmãos, as armas espirituais são o quê? A palavra de Deus, a palavra aqui, ó, ela que você vai vencer o ataque do inimigo. Efésios 6:12, nós vamos ler aqui, é um versículo bem conhecido, mas a palavra de Deus, amados irmãos, ela renova cada dia mais. Nós vemos aqui em Efésios 6, versículo 12, que fala o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, amados irmãos, a armadura de Deus, elas não são carnais, mas são espirituais. Então, aqui o apóstolo Paulo aconselhando a igreja de Coríntio, esclarecendo que as armas, elas são espirituais e não carnais. Então, amados irmãos, aqui fala, ó, a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz do maligno. O líder das forças do mal é o diabo. Então, amados irmãos, nós vemos que desde o princípio da desobediência daquele casal, veio a morte espiritual, a morte física, a morte eterna. E nós vemos, amados irmãos, veio a destruição do mundo através do pecado. E Satanás, amados irmãos, ele é o dono deste mundo. Mas, amados irmãos, nós temos a nossa morada lá no céu, a nossa esperança. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala, o líder de todas as forças do mal é o diabo. 1 Pedro 5:8, vamos ler aqui. Fala o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, amado, o que é sóbrio? Ser sóbrio é vigiar. Então, o texto fala, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, para que devorar. Nós sabemos que o diabo, ele está ao derredor, e o anjo do Senhor, ele está ao redor. Então, amados irmãos, a nossa arma para vencer o pecado, vencer este mundo, é através da palavra de Deus, através do nosso entendimento, do nosso conhecimento. Então aqui fala, contudo o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. Então, amados irmãos, Deus, ele nos deu essa capacidade, nos deu através do Espírito Santo o poder de destruir todo o mal. E aqui fala 2 Coríntios capítulo 10. Segunda Coríntios capítulo 10, versículo 4. Fala o seguinte: porque as armas da nossa malícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Então, amados irmãos, a nossa arma não é arma carnal, não é arma de matar, mas é a arma espiritual, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, amados irmãos, a nossa arma é a palavra de Deus. Então, nós devemos vencer com a oração. Nós sabemos que a oração também ela
é a arma poderosa, o jejum, a consagração, a Bíblia. Então, amados irmãos, tudo isso vai nos ajudar a vencer os adversários, os inimigos espirituais. Aqui fala, a destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. A Bíblia, da versão novamente utilizada, traduz como raciocínios faliciosos. São premissas falsas usadas para afastar pessoas da verdade, se ideologias anticristãs. Então, amados irmãos, aqui fala sobre os ensinamentos falsos. João 8:32. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, amados irmãos, é através da palavra de Deus. Aqui fala, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amados irmãos, nós devemos conhecer a Bíblia. Aqui fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amados irmãos, nós temos o poder de Deus em nossa vida. Nós temos o entendimento a qual Deus nos dá através do Espírito Santo. Nós sabemos que a sabedoria não é humana, ela é divina. E nós temos esse poder de destruir todo o mal. Então, através do Espírito Santo, nós temos o conhecimento. Aqui falei, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A destruição de toda altivez, o poder do Altíssimo igualmente aniquila toda altivez, se levanta contra o conhecimento de Deus. O altivez se refere a toda conduta que serve à oposição para a fé em Deus. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, orgulho, sacrifício e demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e mantém afastado. Então, amados irmãos, a função do inimigo é essa, matar, roubar, destruir. Mas Jesus, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então, amados irmãos, nós precisamos pedir a Deus o entendimento, nós compreendemos a Bíblia. Devemos, aqui fala em 1 Coríntios 12, não, Romanos 12, perdão. Romanos 12. Fala aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, nós devemos ter o racional, o entendimento, para que nós possamos vencer. Pedir a Deus o entendimento, a sabedoria. E aqui fala, nossa arma não são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do diabo, os falsos argumentos e toda altivez humana. Vamos ler para o terceiro ponto. A Bíblia nos torna humildes. Deus aborrece a soberba. A Escritura declara que Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes. Então, amados irmãos, devemos ser humildes diante de Deus, que nós possamos diminuir e o Senhor possa crescer em nossa vida. Então, aqui nós vemos aqui, aqui fala, ó, por isso Tiago exorta, sujeitai-vos, pois, a Deus e humilhai-vos perante ao Senhor. Então, Tiago exortando, devemos se humilhar perante ao Senhor, para que Ele nos exorte. Amém, amados irmãos? Então, devemos ser humildes diante de Deus. Aqui fala, da sabedoria terrena, animal e diabólica. Nos agradece a verdadeira sabedoria. Então, nós sabemos, amados irmãos, que em Tiago 3:17, vamos ler aqui. Tiago 3:17 fala o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, bons frutos, sem passividade, sem hipocrisia. Então, amados irmãos, aqui fala, ó, aí as qualidades da sabedoria que vem do alto. Ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem passividade, sem hipocrisia. Então, amados irmãos, essa é a sabedoria divina, a qual Deus dá. Então, amados irmãos, devemos ser humildes perante Deus, amém? Aqui fala, Cristo é o nosso exemplo de humildade. A Bíblia registra em Cristo não teve usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tornando-se servo. Então, nós vemos que a Bíblia diz que ele veio como servo, ele veio
não para ser, para servir, mas sim ser servido. E nós vemos, amados irmãos, então ele veio como servo. Ele veio para servir o homem, não veio para ser servido. E aqui fala, amados irmãos, que ó, João 17, 5. Vamos ler aqui, João 17, 5. Fala o seguinte: e glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquele glória que tinha comigo. Então nós vemos que Jesus ele veio como servo, ele veio como humilde. Tudo que ele fez, ele pediu primeiramente permissão a Deus, ao Pai. Aquela história de Lázaro, Jesus era amigo íntimo de Jesus, Lázaro. Nós vemos que a Marta orava muito pela morte do seu irmão. Nós vemos, amados irmãos, naquela hora que Jesus ressuscitou Lázaro, ele pediu permissão ao Pai primeiramente. E ele orou, pediu Deus permissão ao Pai. E naquele momento que Deus falou com ele, ele teve aquele poder através do Pai para ressuscitar o Lázaro ao quarto dia. Então, amados irmãos, Jesus veio como humilde. Ele nasceu na manjedoura, nasceu em Belém. E nós vemos, amados irmãos, ele veio como humilde. E aqui fala, a humildade para se meter do Pai foi obediente até a morte de cruz. Então ele foi humilde até o fim. Aqui, na ocasião, ele diz, devemos aplicar esse princípio no nosso viver. Esse padrão de conduta para os tão amados irmãos, devemos fazer como Jesus. Jesus obedeceu, ele foi sábio, ele foi humilde aqui na terra, desde do seu nascimento até a sua morte. A humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou para entrar no céu, a pessoa tem que suportar com humildade. Assim somente, Júnior. Então, amados irmãos, devemos ser humildes perante Deus, devemos ser menor, devemos ser, porque, amados irmãos, Deus ele é maior em nossas vidas, devemos praticar a humildade. Então, amados irmãos, Cristo nos ensina a humildade. A conclusão fala o seguinte: o autismo não tolera soberba humana, nem rejeição à revelação divina. Os realistas se rebelaram contra ela e sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Então, amados irmãos, o autismo ele não tolera a soberba, ele agrada da humildade. Então, amados irmãos, que devemos ser humildes perante Deus em todo momento. Não devemos ser maior que o outro. Nós vemos que existe hierarquia de posição. Primeiramente, cooperador, depois diácono, depois presbítero, depois pastor. Então, amados irmãos, não há diferença de hierarquia. Não há maior que o outro. Todos são iguais perante Deus. Então, amados irmãos, devemos ser humildes. Devemos ser menor. Você é cooperador? Agradece a Deus. Você é cooperador. Você é um porteiro? Agradece a Deus. Então, amados irmãos, devemos ser humildes, devemos ser servos. Então, Jesus ele veio como servo, ele veio para servir e não ser servido. Amém? Vou estar orando, amados irmãos, para todos. Amém? Espero que os irmãos gostem. Deixa aí seu joinha, compartilhe para seus amigos. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por tudo. Abençoa cada um assistindo esse vídeo, Pai, possa assistir a tua presença. Ó Pai, o Senhor nos ensinou, Pai, ser humilde perante ti, Pai. Que nós possamos fazer a obra, Senhor, aleluia, até o Senhor voltar para buscar a tua igreja, Pai. Ó Pai amado, Pai querido, sabemos que a tua palavra nos transforma, Pai. A tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é o pão da vida do que veio lá do céu para nós, Pai. Ó Pai amado, Pai querido, muito obrigado por tudo. Abençoa, Senhor, cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.